Peraí, voltamos aqui nas 5 dicas. O Brito falou que ficou mudo, ficou mesmo, Brito. Vamos voltar aqui. 5 dicas, então, repetindo Então, aqui, desculpa. Depois eu faço a edição lá. Deu algum piripaque aqui, ele sumiu o som mesmo. Obrigado, Douglas. Então vai lá, vamos lá, 5 dica número dicas, um. Caldeira, fala. Dica um: mantenha o pensamento sempre na estratégia. O desafio são os jacarés diários. Tem alguma forma de se livrar desses jacarés, Cleber? Ô, Caldeira, você repetiu bonitinho, foi muito legal. Olha, é, o desafio, o segredo é sempre estar com o pensamento no estratégico. Porque você mantendo o pensamento na estratégia, no que tem que ser feito, né, e aí nós estamos falando do C-Level e o diretor, ele vai ter condições de perceber o jacaré. A dica é, perceba que tem o jacaré. Né? Porque se você não perceber que tem o jacaré, você já virou operacional, você já virou tático e você não está pensando mais estrategicamente. Então, dentro dessa visão, você percebendo que existem os jacarés, aí você volta para o teu plano para entender o motivo. Aí tem que ser feita uma análise mais detalhada. Poxa, que interessante, né? O primeiro nível da mudança é a consciência, e é exatamente isso que você traz, né? Ter a consciência para conseguir avançar nesse processo de mudança. Fantástico. Dica 2: pensar, sentir e agir, conectar a empresa com o lúdico. E aí a gente faz isso de que forma? Ensinando, arte corporativa, podcast, videocast, atividades que estão efetivamente conectadas com a estratégia, são colocadas dentro dessas ações. E como é que faz isso, Kleber? O mundo hoje é digital. Se a gente não está aparecendo, as pessoas não vão descobrir a gente, né? A relação humana hoje, ela passa a ser limitada. Se você tem uma relação de confiança, do boca a boca, você tem que ir para a rede, você tem que aparecer, você tem que ir para uma rede de negócio, para evento em que você tenha mais pessoas e não trabalhar no um a um, né? Independente do tipo de produto ou serviço. O meio digital é um bom meio para que você alastre essa comunicação. Então, quando o dono ele aparece e fala do seu negócio, quando ele aparece, ele fala do seu produto, ou quando ele aparece vinculado a questões mais estratégicas, né? Então, ele produz um produto, mas ele aparece conectado com quem usa o produto. Né? Ele parece conectado com os parceiros daquele produto. Ele está muito além daquela entrega. As pessoas vão entender o que está por trás da empresa dele. Vai se conectar também com ele. Então, é uma forma de não diretamente vender, né? Porque você não vai falar do teu produto, do seu preço, mas sim indiretamente trazer o valor que a tua empresa traz, carrega através do propósito e representa, né, o que é representado por aquele produto ou serviço. Vamos fazer um podcast, né, falar sobre os temas, um videocast, uma arte que a gente fala corporativa, colocar na empresa visualmente os valores, né, representados por símbolos, por conexões. Né, o homem vive dessa simbologia, né? Nós somos e usamos os símbolos para conexões que não são racionais, né? Então, usar e abusar disso de uma forma cíclica constantemente estar presente na vida das pessoas. Vai até além, tá? A gente está falando do visual, mas pode ser o olfativo. Você pode ter na tua empresa um cheiro agradável, né? Quando a gente vai em lojas, né, de decoração que tem um cheiro característico, né? Fala assim, nossa, o cheiro, quando você abre o computador da Apple, né, vamos falar disso, quando você compra um carro novo que tem aquele cheiro, o cheiro da Volkswagen é diferente do cheiro da Chevrolet, que é diferente do cheiro do Audi, que é diferente do cheiro... É tudo diferente, porque tem um vínculo. Então você entra, que tá ali, e você fala, nossa, né? Esse nossa é uma conexão da arte. Né?
Vou aproveitar e fazer alguns comentários ainda em cima disso. Você falou de cheiro, eu lembrei da Amy Martin. Quando você vira em um shopping, no corredor que tem Amy Martin, você sabe, aqui tem Amy Martin, né? O cheiro, ele já te traduz isso. E aí, dentro dessa ideia do podcast, do videocast, dá para trabalhar isso, conectando não só o público externo, como o público interno também. Quando o Kleber coloca que o dono da empresa aparece, ele conecta também as pessoas que estão dentro da organização. E se o dono, ele não é uma pessoa que ele tenha a habilidade ou o desprendimento para aparecer nas redes sociais, ele pode trabalhar, inclusive, o podcast, o videocast, dentro da organização, que inclusive é um elemento de reforço da cultura da organização. Isso. Tá? E quando você ensina, você aprende. Então, ali o ensinar é fato. Tudo isso depende do mindset de crescimento desse indivíduo, né? Tem muito dono que quer crescer do jeito dele, ele quer crescer sem compartilhar. Então, ele vai crescer dentro de uma limitação. Então, se eu entendo que eu preciso compartilhar, e para compartilhar estrategicamente eu tenho que ensinar, eu tenho que dizer o que está acontecendo, ou aquilo que eu trago de conhecimento, eu preciso tangibilizar. Preciso conduzir isso de uma forma que isso fique aberto para todos aqueles que querem participar e saber desse conteúdo. Perfeito. Dica 3. O que, para quê e por quê? Foco no resultado final. E aí vem o desafio, né? Tenho uma boa ideia, logo já coloco ela em prática e esqueço de voltar para a estratégia. Vou lá para o meu ninho, né? Para o início das coisas, fico lá no operacional. É por aí, Kleber? É isso aí. Se a gente não entende o resultado, não acompanha o resultado, a gente perde a conexão com o porquê. Se a gente sabe fazer, a gente faz, né? A gente vai lá e executa, né? Quando para a gente não cair nessa armadilha, a dica que está por trás disso muitas vezes o dono ele é parte da inovação, ele é parte do elemento criativo da empresa, né? E a criatividade inovando um produto ou um serviço vai alavancar a empresa ou vai manter a empresa dentro do segmento dela. Então, se isso acontece, a dica é trabalhe essa inovação de uma forma institucionalizada, né? A inovação está em todo lugar, né? Mas institucionalize isso. O dono que ele desce para fazer a operação, ele perde muito tempo. Então, ele tem que entender que ele gosta disso. Então, coloca alguém no lugar. Elege um presidente para esse cara ficar estrategicamente segurando ali o nível estratégico enquanto o dono desce para a operação, porque ele é um elemento ativo, né? O que não pode é ele ficar lá e executar o trabalho e interferir na operação e a empresa ficar sem direção. Cada vez que ele desce, não tem ninguém dirigindo a empresa. Perfeito. Dica 4. Tomar café, repertório e networking. E aí me traz a ideia do mindset de crescimento, né? Às vezes as pessoas não têm essa ideia, não têm esse mindset, e elas falam assim, poxa, se eu parar para tomar café, se eu parar para fazer network, eu estou parando de trabalhar, eu estou deixando de ser produtivo, né? E isso pode turbar um pouco a ideia, né, Kleber? Muito. E a Ana, né? A gente se apropriou da frase da Ana que fala, né? Quando tá difícil, não desista, descanse, vai tomar um café. Porque estrategicamente é importante oxigenar o cérebro. E tomar café não só sozinho, mas também coletivamente. Tomando café com os outros, você joga a conversa fora, mas você joga direcionando, né, o conteúdo, direcionando o tema, né, fazendo as pessoas trazerem ali o que está acontecendo na operação. Não tem como fazer isso se não tiver repertório. Tem muita gente que vive na sua bolha, no seu mundo, tanto em conhecimento quanto em experiência. E aí a prática vai ser a repetição. Então tem que ter repertório, tem que ter troca, né? Você não está perdendo tempo quando você participa de um grupo de networking. Você não está perdendo tempo quando você troca experiência. Naquele momento, você pode parecer que jogou tempo fora, mas todo o tempo direcionado com a estratégia tem um aprendizado. Muitas vezes você vai
falar sobre algo para alguém que você fala, nossa, eu falei isso pela 10ª vez. E você perde a oportunidade de ouvir o que aquelas pessoas entenderam sobre o que você falou. Então você só está falando, você não está ouvindo. Então aproveite esse momento para exercitar a estratégia. Né? Não adianta fazer aquilo que está montado como estratégia e não olhar o resultado. Né? Então, fazer a pergunta, olha, faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? O que vocês fariam diferente? Então, dentro das lideranças, é saudável nesse feedback trazer para dentro a compreensão. Então, você vai estar achando que está fazendo tudo correto e bonitinho, mas o resultado no final não aparece. Aí é esforço jogado fora. Sabe que agora, olhando essa dica, eu lembrei de uma outra palavra que a gente poderia colocar aí também, viu? E aí lembrei do Daniel Rodrigues, happy hour. Um happy hour, extremamente importante. Eu lembrei do Daniel porque ele de vez em quando faz os happy hour lá bem interessantes, né? É isso mesmo. Bom, vamos lá. Dica 5. Estude, estude, estude. Experiência, coloque em prática e acompanhe. A ideia do estudar, do ter conhecimento, é algo para a vida toda, né? Isso é a base lá que nós começamos, o conhecimento, e aí vem para a experiência, para a troca de experiência, e termina com o fazer, colocar isso na prática. E acompanhar, né? É lembrar do 10, 20, 70, né? Não tem os 70, né, que renda, que frutifique se não tiver os 10%. Não tem uma ordem, mas eles se complementam. Então, tem pessoas que aprendem na prática, mas se elas não tiverem a teoria, elas não vão conseguir evoluir de uma forma eficiente e eficaz. Elas vão ter prática, o ensinamento prático, mas elas não vão saber decidir porque elas não têm a teoria. A prática é a execução da teoria, né? E tem teoria que provém da prática, ok? Mas essas coisas têm que andar juntas. Tem muita gente que tem um negócio, que entende que estabilizou e por isso parou de estudar, né? Ou parou de ter experiência, né? Parou de ter troca. E isso é o começo do fim. Não tem como, né? Então, se fizer essa lição de casa, né, de acompanhar, de estudar, de trazer os cenários novos para a prática, para o exercício, né, para que essas coisas realmente funcionem de uma forma bem transparente, você consegue, com o acompanhamento, entender a correção de rota. Né? Porque também não adianta nada fazer e não acompanhar. Você me lembrou de uma dica 6 aqui, viu? Opa! Faça o MBA em organização, pessoas... Peraí, eu esqueci o nome. Gestão corporativa de pessoas, processo e tecnologia. Perfeito, eu vou corrigir. Gestão corporativa de pessoas, processo e tecnologia. Que você vai entender que tem muita coisa para colocar em prática, né? Que vai fazer exatamente essa conexão com outras pessoas, vai te trazer network do Brasil inteiro, pessoas que estão aí não só como alunos, mas também formadores, né, os próprios professores, que podem trazer muito conhecimento, trocar muita experiência com você. Fica aí com uma dica 6. Muito bom. Caldeira, foi sensacional, obrigado. Um compartilhamento, a gente compartilhando, né, colocando a prática, né, da teoria, as coisas vão ficando mais claras e vão de fato fazendo sentido, tá? Nós vamos, em programações específicas, explorar o poder do 3. Nós vamos ter um poder do 3 no tático e um poder do 3 no operacional, para que a gente traga essa mesma visão, só que para cada um dos outros 2 níveis. E agora eu passo para a Raquel, para que ela fale para nós aí como é que ficou o mapa. Vamos dar uma olhada aí. E aí, Raquel? Muito bacana. E eu vou explicar para vocês, então, como que ficou essa visão, linkando com o nosso poder do 3, né? E com a metodologia que a Processo traz, com a analogia, que você falou que é importante, né? A gente tem uma analogia que a gente tem a analogia da navegação. Então, é por ela que a gente vai seguir. Então, começando aqui em cima, né? A primeira
parte do nosso mapa, tem um grande navio, né? Que a gente tem, que é o que a gente usa para navegar, dividido em topo estratégico, meio tático e a base operacional, né? Onde ficam as máquinas, todas as coisas, bem as pessoas, e o estratégico em cima é o capitão que fica ali, né, virando timão. Aí eu coloquei as pontuações, né, de 10% de conhecimento, 20% experiência, 70% execução, que é o que vocês comentaram dentro do começo. E para desmembrar tudo que estava ali dentro, a galera precisa escutar, porque é muita coisa que tem dentro de cada um, mas esse é para a gente lembrar de maneira rápida, né, como que são as divisões dentro da empresa, que seria o grande navio. E aí ali do cantinho, a gente puxa ali num pop-up, né? Lembrando de que cada nível, né, o estratégico, tático e operacional, trabalha o ETO, que é o estratégico, tático e operacional, também. Então, é uma coisa que vai virando uma rede, né? Que dentro de um sempre vai ter o outro. E aí, a gente descendo aqui do lado do pop-up, a gente tem o marinheiro, que é a pessoa em si que está ali. Pode ser o dono, pode ser a pessoa que é o operacional, né? Ou a pessoa que executa o tático. E aí a gente tem as ramificações que saem dentro do indivíduo em si, não só da empresa, mas o indivíduo também tem o estratégico, tático e operacional, que eu usei as mesmas coresinhas para lembrar, né, que o rosinha é o estratégico, o verde tático, azul operacional. Então, o que fazer, como fazer e fazer, pensar, sentir e agir. E do lado esquerdo, a gente tem uma linhazinha, né, que essa é a parte em que vocês explicam, que o indivíduo precisa oscilar entre todas essas atividades, né, como, o que e a ação em si. E é isso que dá, né, o batimento cardíaco, como se fosse lembrando que os processos são comunidades vivas, né, dentro das corporações. Então tem ali bip bip, né? Se parar, se você não se movimentar, vai ficar uma linha reta, e a linha reta quer dizer que já foi, já passou dessa para melhor. Então tem que lembrar de oscilar para manter o oxigênio dentro da empresa, foi a analogia que eu fiz. E aí a gente sai, né, do macro do navio para o indivíduo que está ali, e a gente tem os barquinhos, né? Que são, podem ser, como fala, setores ou unidades dentro da empresa que vocês foram comentando, e eu coloquei aqui como se fosse uma blueprint, né? Como se fosse um esqueleto de tudo isso por dentro, porque até o pequenininho tem uma estrutura e uma montagem. Então, é importante ter esse como se fosse esse raio-x, né? Que eu quis representar aqui, para indicar a clareza, né, que vocês trouxeram, clareza de papéis, responsabilidades e processos, então está tudo desenhado, você visualiza tudo, essa é a ideia dessa representação. Lembrar do acompanhamento estratégico das lideranças, que o Kleber pontuou, e a consciência, que é o primeiro passo para a mudança, que é o que o Caldeira trouxe também aqui no final. Então, você conseguir ver the bigger picture, né, você conseguir enxergar tudo como um todo, essa ideia também de consciência. Aqui para a esquerda dos nossos barquinhos, no barquinho, tem o senso do vertical e horizontal, que o Kleber também explicou. Então, sintetizando todos os desmembramentos que vocês falaram, ficou, né, que se você desce no vertical é a comunicação estratégica, e no horizontal é a ação, o acompanhamento do dono, e o acompanhamento do planejamento estratégico. Pus ali o símbolozinho da Apple para a gente lembrar, né, um botãozinho ali de estabelecer a conexão de vínculo, né, que é isso que eles fazem. Aí aqui embaixo, na nossa faixa de baixo, a gente tem o jacaré nos negócios, então eu fiz o jacarezinho ali, ó, ele tá rondando, ele vai estar sempre por ali, o foco no resultado, seguindo a onda, né, então, tipo, ele vai estar ali, ele tá por perto, mas você segue a onda e vai no foco no resultado. E a onda vai seguindo e acaba na parábola, que ela passa, a parábola é como se fosse a continuação da onda, que tem os dois pontos estratégicos que o Caldeira colocou, e eu linkei com a dica final, né, do porquê, para quê e para quê, né? Para quê e para quê, são os dois diferentes, para quê e para quê. E
Aí aqui no canto esquerdo, seguindo, né, como vai ser a nossa série, eu pus ali como virou o nosso loguinho, o primeiro mapa, o primeiro mapa sintetizado virou o nosso logo do Poder do 3. Então tá aqui a nossa visualização e Sensacional. o fundo dessa vez ficou em um verde, né, um verde mais militar por conta da ideia do verde ser o estratégico também, né, dentro de processos, que é a nossa Ó, referenciação a cores, né, nossa paleta. antes de terminar, lá embaixo, para as pessoas verem que é ao vivo mesmo, e tem, lá embaixo você deixa o que, por quê e para quê. É o que, O que? isso. Ah, O que, o que? por quê e para quê. Então vamos alterar já. O que? Oh, peraí, que eu preciso segurar minha camada. O que? O que, O por que, quê e para para quê quê. e Pode por ser quê? assim, isso. O que, para quê e Para a por quê. gente É. ter os 3 pontinhos de reflexão aqui de baixo. Então, Fechou. esse foi o Aí, nosso mapa. Nossa representação ficou assim. muito A bom. gente pode fazer uma caderneta, então, só com essa série, que vai ter um certo padrão. Mas, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito rico e muito profundo os insights, e vocês mergulharam bastante nessa conversa, foi muito bacana. Então, vejo vocês semana que vem. Muito bom. Obrigado, Raquel. Adorei. E como é bacana o complemento. É aquela visão que você trouxe do horizontal do vertical, é muito bacana. É um resumo legal. Quer dizer, eu tenho o plano, a organização e a execução da estratégia, e eu tenho na vertical a comunicação, que são todos os níveis, né? Então, nós vamos usar isso de uma forma mais clara aí da próxima vez. A ideia do webinar é exatamente essa, né? A gente somar os conteúdos de uma forma profunda, mais simples. E a arte aí ajuda nisso. Obrigado, viu? Vamos lá, Caldeira, considerações finais. Ô, Raquel, parabéns, viu? Show de bola. Hoje eu consegui acompanhar aqui. Ficou muito bonito. Você conseguiu pegar bem a ideia e foi um bate-papo realmente gostoso, né, Kleber? A gente fez aí uma conversa leve, dentro daquilo que é preciso ser dito, mas de uma forma bem, bem tranquila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de participar do Poder do 3, né? Tem muita coisa aí para a gente falar sobre isso ainda. E é um prazer sempre estar com vocês, viu? Um grande abraço. Muito bom. Obrigado, viu, Caldeira? Obrigado ao Douglas Brito ali que está interagindo com a gente. Daqui a pouco ele vai pedir o mapa, ficou sensacional, a gente manda. E também vamos colocar lá no grupo da Astrolato. Então, obrigado, Caldeira, parceiro. Obrigado aí por trazer insights importantes, né, e reais. Esse da Apple aí foi muito bacana. Eu acho que sintetizou, todo mundo vai ter uma conexão muito bacana e lembrar, né, do estrategista da Apple que executa a estratégia, acompanha, organiza. Isso foi um elemento muito rico aí no nosso webinar. E agradecer todas as pessoas que estiveram conosco aqui ao vivo, que interagiram no chat. Um grande beijo e abraço para vocês, que vocês possam compartilhar esse link e o nosso canal para outras pessoas também acessarem, assistirem. Para aqueles que estão ouvindo no podcast o nosso webinar, também compartilha, manda para todo mundo, para que a gente possa ter condições melhores, né, cada vez mais de divulgar esse conteúdo e esse pensamento nosso totalmente direcionado pelo resultado prático que a gente obtém, com uma teoria muito forte por trás. Bom, então até a próxima. Semana que vem estaremos novamente aqui no nosso webinar às 17h30 na quinta-feira. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.
would be enough. Yes, it would. To make a bridge on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before, but baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, bum, bum.